Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero do fundo do meu coração que estão todos bem. Bom, como eu havia anunciado esses dias aí na minha página no Facebook, no final de semana eu estaria gravando, retomando o trabalho do canal Cerrado Connection. Eu passei um tempo aí sem gravar nada para o canal e que esse final de semana eu estaria voltando com o canal para a gente voltar a comentar as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo e aqui em Mato Grosso, né? Como eu disse, calar não é uma opção. Bom, eu passei quase os últimos 2 meses, provavelmente, quase isso, perto disso, sem gravar, e esses dias eu estava refletindo o que eu faria, o que eu teria falado nesse período, enquanto eu estiver afastado aí do canal. Talvez, provavelmente, a mesma coisa que eu vá falar hoje. Esse país, né? Algumas figuras nefastas desse país não param de nos surpreender, mas, na verdade, as coisas são muito repetitivas. No Brasil, aqui em Mato Grosso, é a mesma coisa todos os dias, praticamente acontece a mesma coisa. O mesmo modus operandi, né? Como se fala, é aplicado todos os dias. E todos os dias você viria aqui fazer crítica à postura dos governantes, que são nojentos, podres, né? Esses caras, eles não acham que somos idiotas, né? Eles não têm essa dúvida. Esses caras estão vendo. Eles têm absoluta convicção que somos idiotas. E nos tratam como se fôssemos idiotas, né? Para azar dele, nós não somos, né? E isso os políticos, a imprensa, em geral, os caras continuam fazendo exatamente a mesma coisa, acreditando piamente que nós acreditamos neles. Que o que está sendo falado ali, que o que está sendo colocado ali, nós vamos aceitar como se fosse uma absoluta verdade. Nós todos sabemos que não é. O que está acontecendo é muito sério. Bom, vamos lá, vamos começar a tratar especificamente de algumas coisas que têm me incomodado bastante, na verdade, e tenho absoluta convicção que isso não é somente eu que me sinto assim, com nojo, até muitas vezes, do que vem acontecendo. O país está enfrentando uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que quer investigar responsabilidades na Covid. O que a gente tem é um circo tosco, comandado por pessoas absolutamente toscas, bandidos mesmo, né? Omar Aziz, o cara só tá solto porque tem um mandato senador. A mulher dele já esteve presa, os irmãos dele já esteve preso. Ele tem um processo nas costas por desvios de verbas da área da saúde do Amazonas e o cara preside a comissão parlamentar de inquérito que estuda desvios na área da saúde. É grotesco aquilo dali, é nojento. Nós vemos pessoas sérias, honestas, com uma vida dedicada ao país, uma vida dedicada às suas profissões, gente da mais alta estirpe, do mais alto gabarito, com currículo enorme, sendo destratados por bandidos como Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, né? A Gazela Saltitante, o Saltimbambi. Gente que podre. Gente podre, gente que defende uma ideologia podre, bandidos, né? Esse Randolph Rodrigues, esse sujeito é o sujeito mais inútil que esse país já teve. O cara não serve para nada que preste. Ele vive entrando. Essa comissão parlamentar de inquérito foi uma ação que ele moveu no Supremo, e o Supremo deu uma sentença, deu uma liminar, obrigando o Senado a abrir a CPI, e hoje o mesmo Supremo fica dando habeas corpus para todo mundo que vai lá e pede. Todo mundo que está pedindo. Né? Tem governador que é ladrão, sem vergonha, que está envolvido em desvio de verbas, procura o STF, consegue habeas corpus. O ministro Pazuello conseguiu, com a diferença de que ele foi lá e soltou o verbo. Né? Ele tinha ali uma autorização para ficar calado, foi lá e falou. Nós vemos esses senadores podres, essa gente podre, destratando gente como a doutora Nise Yamaguchi. É revoltante ver um negócio desse, e todos nós sabemos no que isso daí vai dar. Esses caras vão fazer um relatório culpando o presidente da República pelas mortes,
como se nós fôssemos realmente um bando de otários, um bando de idiotas que não soubéssemos que quem tomou as decisões todas, né? Quem adotou a política de tratamento do país nessa fraude, nessa fraudemia, nessa pandemia, nessa merda, que será, chamem lá como quiser, foram governadores e prefeitos. Exatamente quem a CPI não quer investigar. Quem administrou, quem usou, quem gastou o dinheiro mandado para os estados e municípios pelo governo federal foram governadores e prefeitos. E parece que esses caras não têm que responder por isso. Daqui a pouco o governador é que vai ser responsável por aquilo que o presidente é que vai ser responsável por aquilo que governadores e prefeitos fizeram, decidiram. Isso é ridículo. Bom, enfim, esse circozinho grotesco comandado por esse bando de canalhas vai durar mais algumas semanas. A gente já sabe o final. E o difícil vai ser provar, não é, que Bolsonaro é o culpado pelas mortes. A não ser que o Bolsonaro também seja culpado pelas mortes que aconteceram nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha. Porque o que matou as pessoas no mundo é a mesma coisa que está matando as pessoas aqui, com um agravante de que elas podem não ter sido atendidas, podem ter sido atendidas erroneamente, de uma maneira errada, enfim. Eu sou a favor que se faça uma auditoria nos números da pandemia no Brasil e que inclusive nos laudos, inclusive nos óbitos que foram dados. Não é não? Quem assinou esses óbitos, quem está dizendo que aquela pessoa morreu de tal enfermidade ou por culpa de tal coisa. Eu acho que tem que se fazer uma auditoria, uma investigação em tudo que diz respeito a essa pandemia. Inclusive os laudos. Bom, como a gente tem visto aí o comportamento de governadores, secretários de saúde, nos municípios, dos estados e da imprensa. É a mesma técnica do terror que esses caras estão usando, a mesma coisa todos os dias. Todos os dias, por volta de 18 horas, 6 horas da tarde, sai o boletim e é isso que tem. O número de contaminados, o número de mortos e o número total de pessoas que estão internadas em enfermaria, o número total de pessoas que estão internadas em UTI e o número total de curados. Mas o número diário, eles dão todos os dias, é o número de novos contaminados e o número de óbitos, não é? E atualizam também o número de pessoas que estão internadas. Eles não dão um número diário de pessoas que estão sendo consideradas curadas, né? Essa semana, tem uns 5, 6 dias, nós vimos aí o secretário estadual de saúde, que é uma figura tosca, completamente tosca. Sinceramente, é revoltante ter que pagar impostos que se converte a pagar um salário de um cidadão desse. O cara estava na frente das câmeras fazendo bunda lelê na imprensa com a seguinte afirmativa: olha, estamos à beira de termos 100% dos leitos de UTI ocupados em Mato Grosso. Estamos na iminência de um colapso do sistema de saúde. Muita gente vai sofrer. Oi? O secretário de saúde procura a imprensa, uma imprensa procura ele, tanto faz, esse cara chama lá a imprensa vai lá, ligam as câmeras para esse idiota falar o que ele bem entender sem ser questionado. O secretário de saúde estava ali dizendo que o Estado estava à beira de um colapso e que muita gente ia sofrer. Interessante que eu achava que era ele exatamente a pessoa responsável para evitar que isso acontecesse. Que ele soubesse antes que a coisa poderia entrar em colapso e sumir. Esse cara, ao invés de procurar a imprensa para dizer quais medidas ele vai tomar para minimizar o impacto disso ou para impedir que esse impacto, que esse sistema entre em colapso, né? Ele vai dizer quantos leitos de UTI ele vai colocar para funcionar em 24 horas. Não, ele vem ameaçar a população, dizendo que, olha, se você não ficar em casa, basicamente isso, se você não ficar quieto, se você não obedecer, não usar máscara, não ficar quieto, não sair, não for trabalhar, não fazer nada, vai todo mundo sofrer. E ninguém é capaz de questionar um cara desse e dizer quais medidas o governo está tomando para evitar que o sistema entre em colapso. Ninguém pergunta, né? O bosta do sujeito, o cara fala o que bem entende, e aí a imprensa simplesmente pega aquilo e publica. Não dá para chamar isso de jornalismo, né?
São os datilógrafozinhos de redação de última categoria, porque são incapazes de questionar. Bom, eles não estão ali fazendo jornalismo, estão ali fazendo militância, enquanto os políticos estão fazendo política, ao invés de estarem fazendo a política de saúde que deveria estar procurando trazer o país à normalidade. Está aí uma vacinação em Mato Grosso ridícula, os caras não conseguem aplicar as vacinas, uma quantidade enorme de vacina que veio para cá, quase 30% delas, um pouco mais de 30% delas ainda não foram aplicadas. A coisa vem andando bem devagarzinho, isso tem método, mas mesmo assim o país está avançando bem nisso, graças ao trabalho do governo federal, que, cara, tirou de letra esses caras, Bolsonaro, Paulo Guedes, os ministros, conseguiram fazer com que a gente, debaixo de cacete o tempo inteiro, apanhando de tudo quanto é lado, sendo chamado de genocida, de fascista, do diabo 4 por esse bando de gente à toa que tem aí, os caras conseguiram manter um certo equilíbrio fiscal no país, conseguiram manter uma certa atividade econômica. O presidente em nenhum momento decretou lockdown, mandou paralisar atividades, nem nada. Isso ficou a cargo desses governadores vagabundos e de prefeitos canalhas que fizeram isso. Mas, enfim, parece que estamos voltando à normalidade e o país começa a disparar. 1,2% de crescimento do PIB no primeiro trimestre. Isso é uma mágica fantástica, um trabalho fantástico, resultado de um trabalho muito sério, muito determinado, que foi executado pelo governo federal a duras penas, debaixo de cacete o tempo inteiro. E esses caras realmente conseguiram, e parece que vamos conseguir chegar ao final desse ano com a taxa de crescimento do PIB aí na casa dos 5%. Isso é maravilhoso. Chora, esquerdalha, chora, gentalha, chora mesmo, né? Não adiantou nada o esforço de vocês para tentar transformar isso aqui numa Venezuela que até agora a gente está conseguindo segurar a onda. Ainda mais vendo o que está acontecendo com a Argentina, fica mais difícil vocês convencerem de que o bolivarianismo no Brasil é a solução para o país. Não é. A esquerda não é solução para nada, muito pelo contrário, né? A ideologia de esquerda é a encarnação do caos absoluto, da fome, da miséria, e nós, enquanto estivermos vivos, vamos lutar com todas as forças para isso, né? O preço da vigilância, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e nós não vamos baixar a guarda. Já estamos daqui a um ano vamos estar praticamente em eleição, e Bolsonaro 2022, vocês vão ter que aguentar nós todos, Bolsonaro e nós, até 2026, e fatalmente ainda vamos eleger o sucessor dele. Então chupa, esquerdalha, vocês não conseguem botar uma Kombi lotada na rua. Enquanto isso, Bolsonaro, aonde vai, movimenta, né? Fica difícil acreditar nos institutos de pesquisa que dizem que a popularidade do presidente está derretendo. O desespero leva esses caras a falar qualquer coisa, né? Eles falam qualquer merda que vem na cabeça, e eles têm convicção de que nós vamos acreditar nisso. Só voltando aqui um pouquinho do assunto, quer dizer, existem notícias boas relacionadas à Covid, né? A fraude, a fraudemia que está acontecendo aí, acontece que isso fica camuflado nas notícias que a imprensa dá. O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas curadas. Batemos aí a casa de 500 mil de mortos. Realmente é triste, a notícia é triste, 500 mil de mortos, mas enfim, como eu disse, as pessoas estão morrendo por causa desse vírus chinês. Esse vírus veio da China. Essa doença começou na China, se espalhou no mundo pela China, e pessoas no mundo inteiro estão morrendo. Então o país está batendo aí a casa de 500 mil de mortos, infelizmente, mas soma mais de 17 milhões de curados. Isso dá uma parcela de mais ou menos 3% dos contaminados morreram. Infelizmente, né? Mas é 3% dos contaminados, quer dizer, 97% das pessoas que foram diagnosticadas com o vírus estão curadas. Então alguma coisa está funcionando.
Algum remédio está funcionando, nós sabemos qual é, devemos saber qual é, porque se não fossem os remédios que já são, que todo mundo já decorou até os nomes, se esses remédios não estivessem curando, fossem outros remédios, a imprensa nojenta já teria dito, ó, o que está curando não é a quina, não é a hidro, não é não sei o que, não. O que está curando é cibalena, o que está curando é melhoral, né? O que está curando é chá de hibisco. Aquilo não cura, o que cura é isso. Então, se fossem outras drogas, nós todos saberíamos. Então, existe mais um terrorismo em cima de tudo, pelo controle social. Essa coisa de usar máscara, usar focinheira, isso não tem nada a ver com saúde. Isso tem a ver com esses caras saberem a capacidade que você tem, que nós temos, de obedecê-los. É isso. Ele está preocupado com a nossa saúde, usar uma merda daquela antes de pedir alguma coisa. O próprio guru da ciência da esquerda, o Anthony Fauci, aquele médicozinho vagabundo lá nos Estados Unidos, que até algumas semanas atrás era o Deus, era a voz da ciência do mundo, trocando e-mails, disse que pessoas saudáveis não têm que usar máscara. Quem tem que usar aquela porcaria são os contaminados. E nós não temos necessidade de usar mais. Mas, logicamente, você não vai ver isso divulgado na imprensa. Esses caras não vão abrir isso para vocês. Vão botar o terror. Fica em casa, distanciamento social. Distanciamento social, o cacete, uma obra. Distanciamento físico. A gente já nasce distanciado socialmente, né? Nós já nascemos distanciados. A gente tem que manter o distanciamento físico. O que eu também não estou nem um pouco disposto. Eu quero pagode na laje, se é que vocês me entendem, né? Vamos lá, vamos dar para encerrar isso aqui e dizer que ao longo das próximas semanas, pelo menos todos os domingos eu vou estar por aqui, vou dar uma boa notícia que são os números de curados diários, que a imprensa faz questão de não divulgar para você, porque isso aqui talvez te encoraje a querer voltar a viver. Do dia 15 para o dia 16, nós tivemos 1.765 pessoas consideradas curadas da Covid-19. Do dia 16 para o dia 17, mais 1.573 pessoas. Do dia 17 para o dia 18, mais 2.151 pessoas, e vindo até hoje, que foi um número de 730, os comunicados são muito baixos. Então, somando as pessoas curadas dos últimos 4 dias, do dia 15 para cá, nós batemos aí na casa de 7.000 pessoas curadas. Isso você não vê na imprensa. Essa informação você só tem por aqui. Bom, vamos lá, para encerrar. Ver a imprensa e os institutos de pesquisa colocar o molusco, ladrão sem vergonha, na frente do Bolsonaro, nas intenções de voto para as eleições, e esses caras dizerem que Bolsonaro está derretendo, que a popularidade dele está diminuindo, é aquilo que eu chamo de a evolução da piada. Esses caras são uma grande comédia. Bom, eu vou ficando por aqui, dizendo que a diferença entre o molusco e o mito dá pra gente contar nos dedos. A gente se vê no próximo vídeo. Tenham uma boa semana, um beijo no coração. Até lá. Um beijo no coração de todos vocês, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Beijão.